Hoje, como foi bem lembrado, né, nosso último culto aqui na congregação desse ano, eu queria trazer para a nossa reflexão o poder de Deus. Eu queria que nós pudéssemos refletir dentro daquilo que Deus pode fazer em nossas vidas, apesar da nossa pequenez, para que o ano que vem nós tenhamos mais fé em nós consigamos acreditar mais naquilo que Deus pode fazer através de nossas vidas. Eu separei um texto bem conhecido que Deus vai estar mostrando através do Sermão do Monte, lá no finalzinho, que Deus mostra para cada um de nós a relevância de pessoas simples e comuns, pessoas talvez como nós. O primeiro versículo que eu queria ler, ele faz parte de uma sequência de todos os evangelhos. Ou seja, existe um estudo bíblico que se chama evangelhos sinóticos. São onde as passagens bíblicas elas vão ser praticamente repetidas. Ou seja, tem parábolas que tem em João, mas não tem em Mateus. E assim, Marcos tem uma história e Lucas não tem outra, e assim sucessivamente. E para a gente ver isso, eu separei os quatro versículos dos evangelhos, que são todos muito parecidos, mas que mostra pra gente o poder de Deus na vida dos discípulos e daquele menino. Então vamos ler. Primeiro é Mateus, capítulo 14, verso 15 e 16. Quem vai ler aí em voz alta? Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: não precisam retirar-se daí, e vós mesmo de comer. Mas ele respondeu: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. Prosseguindo, dona Bruna. Outra pessoa. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Mateus, Marcos, agora em Lucas. Bruna. E porém lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Respondeu eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo esse povo. Mateus, Marcos e Lucas. E vem, aí segura um pouquinho, depois João falando também a mesma coisa que a gente já vai ler. Dentro dos 3 primeiros evangelhos, eu notei a frase que eu sublinhei em todos eles. É onde Deus vai falar o quê? Dai-lhes vós mesmos de comer. Ou seja, a responsabilidade é nossa de fazermos as coisas que nós podemos fazer. Deus não está nem um pouco preocupado na nossa
com a nossa forma de nos enxergar. De falar assim, ah, mas eu não tenho dinheiro, né? Ah, mas eu ainda vou ter que ir lá não sei aonde. Ah, mas eu vou ter que... Todas as nossas desculpas que os discípulos deram, para Deus não faz diferença. Deus sabe o que vai acontecer e eu acho que para cada um de nós, o nosso primeiro pensamento hoje é buscar atingir esse nível de inteligência, esse nível de espiritualidade, de saber que as coisas vão acontecer comigo ou sem mim. As coisas vão acontecer porque Deus quer. Então, quando Deus pedir alguma coisa de nós ou mandar a gente fazer alguma coisa, desde já nós precisamos perguntar para Deus qual a melhor forma. Ou, de alguma forma, como disse Maria, né? Eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua palavra. Né? E as outras palavras lindas que ela disse lá quando o anjo encontrou com ela e falou que ela era agraciada do Senhor. Quando Deus te perguntar ou quando Deus te mandar fazer alguma coisa, não responda com as dificuldades do mundo, porque Deus não trabalha com dificuldade financeira, com dificuldades no sentido material, né? Deus faz aquilo que Ele quer, no tempo dele. E nós precisamos atingir esse nível de ser ajudantes de Deus, de ser co-participante na obra do Senhor. Eu queria que você agora pensasse quem era essa pessoa. Quem era a pessoa que tinha os 5 pães e 2 peixinhos? Quem sabe aí? Era um menino, não era? Era um menino ou era um discípulo? Era um menino. Bom, se ele era também discípulo, eu sei que era um menino. Era um menino. Que, num momento, ele talvez estivesse com Jesus, não porque queria aprender de Cristo, mas porque todo mundo estava indo. Nesse momento do ministério de Cristo, Jesus está muito popular. E Jesus está indo além da fronteira religiosa. As pessoas estão indo a Jesus também por curiosidade. Porque Jesus está fazendo vários milagres, fez vários milagres, e agora nesse momento ele senta e começa a falar coisas agradáveis, vamos dizer assim, as bem-aventuranças. Jesus vai falar antes disso aqui, bem-aventurado aquele que tem sede e fome de justiça. Bem-aventurado, bem-aventurado, e aí você pode ver antes. Passa agora, Bruninho. Mas o interessante é que diz assim a palavra de Deus. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentando-se, pois, os homens em números de 50, quase 5 mil. de quase 5 mil. Lá tinham mais de 5 mil pessoas. E Jesus vai pedir para que eles se assentem em grupos de 50. Jesus está dizendo aqui, quando ele fala assim, ó, nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. Jesus está interessado na resposta que André dá. Ó, mas nós só temos... ou seja, Jesus vai falar assim, eu não estou te perguntando quantos que você tem. Assim, em muitas épocas de nossas vidas, que Jesus pergunta a mesma coisa. Eu não estou te perguntando quanto que você tem. Eu quero que você abençoe. Eu quero que você doe.
Eu não estou te perguntando o que você pode fazer, porque sou eu que vou fazer através da sua vida. Está se apresentando um novo ano e eu queria que a gente pensasse dessa forma. O ano de 2009, nós não precisamos responder para Deus quais são as nossas condições. Que eu só tenho R$5, que eu só tenho R$2. Mas que nós pudéssemos servir a Deus com o que nós temos. Não apenas no sentido material, mas também no sentido do nosso tempo. A doença, vamos dizer assim, a doença que mais atinge as pessoas é a depressão. E o diagnóstico para essa doença é que os psicólogos colocam, né? Eu não tenho certeza disso, mas geralmente é a pessoa falar, é a pessoa se abrir para ela mostrar sua mágoa e se sentir ouvida, sentir que ela tem valor. Talvez no ano de 2009 nós precisamos ouvir mais as pessoas, ligar para as pessoas, não porque a gente vai precisar de alguma coisa dela, mas para saber como está, para fazer uma oração com ela, ou para ouvir, simplesmente ouvir. Eu liguei para sua casa, irmã, para saber como é que você está, se você precisa conversar com alguém, que às vezes as pessoas não querem se abrir com o pastor e com outras pessoas da igreja, talvez nem com você, mas quando Deus te usar para que você faça isso, aí elas vão se abrir, porque você está servindo a Deus. Mas eu não vou com a cara dessa irmã, Senhor, por que eu tenho que ligar para ela? Não é responder a Deus, é fazer o que Deus está mandando. Não é você chegar e falar assim, mas o meu crédito do meu celular acabou. Não, é ligar, porque eu já passei algum tempo em que eu ligava para as pessoas e o crédito nunca diminuía. E agora eu recebi aí a propaganda, deixa isso para lá. Mas é fazer e não responder. Um rapaz, os estudiosos vão dizer um menino, foi o instrumento de Deus. Simplesmente porque ele se propôs a entregar os 5 pães e os 2 peixinhos. Imagina uma pessoa como um menino que talvez estava com aquela refeição como uma marmita, indo para o trabalho, igual acontece com muito lá no centro da cidade, que está passando com a marmita debaixo do braço e para ver lá aqueles artistas de rua fazendo malabarismo, isso e aquilo. Só que o menino de repente parou por curiosidade e até mesmo ofertou por compaixão, ou porque achou que era relevante, como muita gente dá o que também às vezes nem pode lá para esses artistas de rua, ou dão R$1, ou dão não sei o que. Talvez o menino tenha feito da mesma forma, mas Deus pega aquele gesto simbólico, singelo, né? De 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão. Mais de 5.000 homens. E naquela época os homens eram mais ativos, né? E faziam muito mais filho do que hoje. Aqui a Bíblia vai estar falando que é 5.000 só homens, fora as 5.000 mulheres que talvez teriam, e mais, em média, 3 ou 4 filhos por casais. E no final vai dizer que ainda sobraram 12 cestos. Isso que eu queria que nós vivêssemos no ano que vem. Essa que é a minha súplica para que Deus mova-se dentro de mim e dentro de nós. Não para que nós tenhamos uma igreja enorme aqui, mas para que onde quer que nós formos, nós consigamos alimentar espiritualmente as pessoas que estão à nossa volta. Não para que a gente fique gritando como muita gente faz por aí, para que através da imposição da voz ou do volume da voz alguém escute, mas para que mesmo como um menino falando baixo,
e sem muito português, nós falemos a palavra de Deus. E assim eu creio que nós estaremos alimentando mais de 5.000 pessoas, como aconteceu nessa época. Quando nós nos propormos e não respondermos ao Senhor diante de uma ordem. Dá-lhe de comer, Jasson. A quem o Jasson tem que dar de comer? Dá-lhe de comer, Dona Laí, Dona Maria Queiroz, Dona minha avózinha. Dá de comer a alguém. E aí, você peça a Deus para que te capacite a fazer isso. Não fale como o pai da igreja, né? Ah, mas eu não sei falar, eu sou gago, né? E assim sucessivamente. Não fale como algumas pessoas têm dito. Ah, mas eu não sou pastor, quem tem que pregar é o pastor. Não é isso? Ah, eu não vou pregar porque quem tem que pregar, quem sabe, é o professor da escola bíblica dominical. Né? Eu não sou nada na igreja, como é que eu vou falar de Jesus para alguém? As pessoas no mundo hoje precisam desse alimento espiritual. O pão vivo que desceu do céu, que hoje tem sido falado muito por ser Natal, por estarmos ainda envolvidos com o Natal, é o que as pessoas mais precisam. É o alimento espiritual que as pessoas precisam. 5 pães e 2 peixes. O mundo tem sido alimentado com um pão, que é Jesus. E nós não precisamos de 5 ou de mais do que nós já temos. O pedacinho de pão que nós temos dentro de nós pode ser dividido ainda por muitos que estão por aí sedentos de alguma coisa. É interessante uma parábola que vai dizer que morreu e um foi para o céu e o outro foi para o inferno. E o que estava no inferno falou o quê? Não, eu quero que apenas ele molhe o dedo e passe nos meus lábios. Não é nem uma gota, é apenas a umidez do dedo. As pessoas aí fora estão assim. Só que quando as pessoas vêm nos pedir os alimentos, sejam 5.000 pessoas, ou seja, uma pessoa, a gente fala que mas eu não sei falar, mas você tem que ir na igreja. Quantas pessoas evangelizam assim? Vai na minha igreja. E eu canso de dizer que ninguém precisa de igreja, as pessoas precisam de Jesus. Então se a pessoa se achega até você, você precisa falar de Jesus. É interessante pensar quantas e quantas oportunidades nós temos dispensado em nossas vidas. Seja nas festinhas de aniversário, na confraternização de final de ano. Quantas oportunidades que talvez nós já teríamos atingido o número de pessoas que Deus quer se nós não respondêssemos. Mas Senhor, aqui a gente está no restaurante, como é que eu vou orar? Senhor, mas a gente está aqui na empresa, tem gente que é isso, que é aquilo, como é que eu vou falar de Jesus? Não é responder, é fazer o que Deus quer. Senhor, mas eu estou aqui na igreja e essa pessoa já é crente há mais tempo do que eu. Por que eu tenho que falar de Jesus para ela? Não é questionar, é falar. Outro dia o pastor estava falando, o pastor que vai trabalhar comigo no carnaval, ele falou que várias pessoas aceitam Jesus lá no carnaval. Não lá na rua, quando a gente sai para falar de Jesus, não. Pessoas que se voluntariaram, que são membros de igreja, pessoas que muitas vezes são velhos na igreja, mas que vão para lá e aceitam Jesus lá no momento de oração e de vigília, porque estão na igreja, mas ainda não compreenderam que a Deus importa que nós venhamos a obedecer e não sacrificar. Pessoas que passam a vida toda acordando cedo, gastando, vamos dizer assim, roupa, dando dízimos e ofertas, mas que ainda não obedecem a Deus. E eu queria que a gente pensasse assim, quando Deus falar pra gente assim, ó, dá de comer, ou faça isso, que a gente simplesmente abaixássemos a nossa cabeça e fizéssemos.
E não ficar questionando, falar assim, mas Senhor, como é que eu vou lá para cima se não tem carro? Mas Senhor, como é que eu vou lá para baixo se não tenho perna? Mas Senhor, como é que eu vou fazer isso? E geralmente as pessoas assumem essa postura. Você pode fazer a prova, pode fazer o teste. Conversa com alguém e pede para alguém fazer alguma coisa. Que a primeira palavra vai ser o quê? Ah, mas como? Ah, não vou. Ah, nunca a pessoa fala sim, Senhor. No quartel as pessoas falam. O superior vai lá e fala assim, ó, tem que, como o Romano costuma dizer, né? Tem que pintar o navio para sair tal hora. E alguém vai chegar para o comandante ou para o general e vai falar assim, mas como que eu vou pintar esse navio em 10 minutos? Alguém pergunta? Eles fazem o quê, ó? Sim, senhor. E o cara sai e começa a xingar o cara, mas diante do cara, eles falam o quê? Sim, senhor. E o Romano estava contando outro dia que eles pintam navio até na chuva. Tá chovendo e eles estão com o rolo lá pintando porque mandou e tem que pintar. Então, que nós assumíssemos essa postura de quando Deus mandar fazer, quando Deus mandar cumprir, para que a gente viva os planos de Deus. Porque se for de outra forma, a gente ou não vai viver ou vai adiar, como foi lá no Antigo Testamento. Ele falou, ah, mas eu não sei falar, não sei isso, não sei aquilo. E aí Deus fala, tá, então vou botar outra pessoa para falar por você. Ah, não sabe isso, então vou arrumar alguém e tal. Mas os planos de Deus são para ser vividos hoje e agora. E a gente só vai viver os planos de Deus quando a gente tomar essa postura. Sim, Senhor. O nosso Senhor. O Senhor que reina para sempre. E não cancelar ou adiar o plano de Deus até que a gente aprenda a falar, até que a gente cumpra, até que a gente faça alguma coisa. Que Deus assim nos abençoe e nos capacite para que o ano de 2009 a gente consiga fazer dessa forma. Sim, Senhor, glória a Deus, porque Deus está me chamando para fazer isso. Glória a Deus que Deus está me usando para fazer isso. Glória a Deus que eu ainda sou útil nas mãos do Senhor. Seja dando uma aula, frequentando uma igreja, mas, sobretudo, levando o pão da vida às pessoas. Eu vou levar os cachorros, tá? Amém? Amém.